Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos aqui mais nessa inédita, ou melhor, nesse inédito canal que a gente está trazendo aqui para falar de carnaval. E hoje, não menos e nem mais, mas dessa cidade maravilhosa de 450 anos que é a nossa Niterói, nós estamos aqui com o Felipe Bruno, que vai aqui hoje bater um papão, né? Felipe Bruno, que é mestre da Escola de Samba Sabiá aqui na nossa cidade, e tem tantas outras qualidades que também ele é quem vai falar, mas nós estamos aqui para bater esse papo hoje, né? Um papo de carnaval, onde o Felipe vai desmistificar aqui para nós a coisa do repique mó e o repique de 15. Né? Mas antes disso, o Felipe vai falar das suas qualidades, né? Do seu amor e paixão pelo carnaval, né? O que ele tem feito para ajudar esse carnaval da cidade a se desenvolver, e o que também faz na cidade do Rio de Janeiro, né? Que já vem desenvolvendo seu carnaval e que espera também que Niterói chegue a essa altura. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer recebê-lo aqui, é um prazer bater esse papo com você, né? Porque você é um querido nosso, é um querido das escolas de samba de Niterói, e eu queria bater esse papo com você, começar aí falando desse seu trabalho que você desenvolve à frente da bateria da Sabiá e à frente desses outros projetos. Maravilha, Paulinho. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, fazer parte da história do Carnaval de Niterói, de um carnaval que eu defendo tanto, assim, desde quando eu me identifiquei com o carnaval. Eu tento fazer de tudo para o carnaval chegar a 1% do que é o carnaval de outros lugares, como o Rio de Janeiro, que a gente está tão perto, mas em proporções tão maiores assim, né? E a minha história no carnaval, cara, ela começa ainda criança. Meu pai, ele tocava em blocos, mas sem pretensão alguma, blocos de bagunça mesmo, com os amigos. Eu sempre fui muito apaixonado em ver o meu pai tocando, eu sempre fui muito apaixonado pela percussão carioca. E aos 11 anos eu comecei a estudar música no Colégio Salesiano, eu fui aluno do Colégio Salesiano, e entrei para a banda do colégio, Salesiano Santa Rosa. É uma instituição que eu tenho um orgulho imenso em dizer que eu faço parte até hoje. Estou há 25 anos na banda do colégio. E lá eu comecei a estudar a percussão de fato, né? E eu tenho uma curiosidade que eu comecei na percussão popular, na percussão erudita, estudando tímpano, teclado, xilofone, marimba, bells, bumbo, caixa, pratos. E depois que eu vim para a percussão popular, quando eu comecei a frequentar os ensaios da Viradura em 2001, para o Carnaval de 2002. E nesse meio tempo, cara, muita coisa aconteceu na minha vida. Eu participei do grupo de metais e percussão da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem. Eu participei do mesmo grupo de metais e percussão da Escola de Música do FRJ, isso em 2005, 2006, por aí. Só que a minha paixão mesmo foi a percussão popular. Caixa, repique, surdo, tamborim, chocalho, gogô. Então você faz uma travessia interessante, porque você sai, por exemplo, né? Você é músico, Sim, sou músico. É músico profissional, né? Percebe-se aqui por suas falas, e você faz então um movimento de 360 graus interessante, né? Porque tem muita gente que começa no popular, às vezes tocando de ouvido, e desenvolve, pega o interesse, o gosto pela música e vai estudar música indo para o universo erudito. Né? Talvez estudando partitura, leitura. Não, eu comecei fazendo o oposto, o inverso. Eu comecei no erudito, só que, como eu falei, a minha paixão sempre foi a percussão popular, o ritmo, as cadências e tudo. Aí eu vim para a percussão popular, mesmo me especializando nos instrumentos. Que bacana, Felipe, que bacana. E a gente tem pouca gente sabe, na verdade. E a gente tem uma curiosidade, né? Eu, em particular, tenho essa curiosidade e acredito que o nosso público também, né, quer saber um pouco desvendar essa curiosidade, que são esses dois instrumentos, né? Popular, assim classificado como você diz, que é justamente o repique mó e o repique de 15, né? É assim, particularmente, né, muita gente vê os repiques, por exemplo, de 15, popularmente conhece o de 15. Agora, o repique mó, né, ele surge quando? Em que momento? Porque hoje é uma febre, né? E são poucas as baterias também que os têm, né? Na verdade, Paulinho, só se me permite uma correção. Não, fica à vontade. O repique 12 polegadas. 12 polegadas. 12 polegadas. 15 é um pouco maior. 15 é um pouco maior. Na verdade, tem o de 12 polegadas, que é o mais tradicional, usado na maioria das escolas de samba. Tem o 14 polegadas, que já é considerado um repique mó. E tem o de 16 polegadas também,
que é maior, é mais grave ainda do que o de 14. O repique mora ele começa na Beija-Flor e ele vai ganhando o gosto de algumas escolas no início da década de 2010, por aí. Além de já fazer parte da bateria da Beija-Flor. E de lá para cá, muitas baterias adotaram o repique mor, principalmente como repique de bossa. Ele tem uma sonoridade mais grave, ele tem uma levada mais grave. Depois, inclusive, eu posso fazer uma demonstração para vocês. Estou com 2 repiques aqui, o 12 polegadas e o repique mor, eu faço a diferença. E ele vem numa quantidade menor do que os outros repiques na bateria. Numa bateria de escola de samba de Sapucaí, a gente tem aproximadamente de 25 a 30 repiques. Esse de 12 polegadas. E nesse meio, vamos supor, de 30 repiques, 6 são repique mor, geralmente são os repiques de bossa, que fazem as bossas, os paradinhos, e o restante, 24, 20, dependendo assim da escola de samba, são repiques tradicionais de 12 polegadas. Então hoje, por exemplo, quem faz aquilo que é popularmente, né, que se conhece o corte e a subida, o retorno, são os mores. Depende do gosto do mestre, na verdade, né? Porque tem escola de samba que tem um repique mor, mas gosta muito de fazer a subida no repique 12 por causa da sonoridade dele, por ser mais agudo, por ser, dependendo da afinação, mais alta que o repique mor. Mas tem mestre também que gosta de misturar. Por exemplo, eu já desfilei na Viradouro com naipe de repique, com 8 repiques de bossa, sendo 4 mor e 4 12 polegadas, fazendo a mesma coisa na hora da subida, né? Então isso varia muito do mestre. Assim, tem gente que gosta do repique 12 fazendo subida, tem gente que gosta do repique mor fazendo subida, que é uma outra sonoridade, tem gente que gosta de mesclar os dois e fazer uma sonoridade totalmente diferente do que o convencional. Felipe, uma curiosidade. Eu vi vários comentários sobre sua apresentação na AFTAI, na entrega do troféu Radar, isso. Bacana, troféu Radar. E você deu um show lá, ficou todo mundo muito entusiasmado. Você é um jovem e deu um show lá com a sua bateria numa apresentação, né? E ficou tudo muito lindo, muito maravilhoso. Comentário na cidade, não se fala. Outro, por exemplo, foi a apresentação que você fez lá com os seus jovens ritmistas. E ali, você utilizava o repique mor, né, nessa apresentação? Como é que foi? Então, desde quando eu entrei na Sabiá em 2012, na verdade, como ritmista. Na época era o Glauco Vieira, o mestre Glauco. Em 2013, na verdade, ele me faz convite para ser diretor de bateria dele. Mas naquela época o repique mor não era tão conhecido assim aqui para Niterói e tudo. Ele foi chegar com mais evidência em 2015, quando a Viradouro assumiu e botou repique mor na bateria da Viradouro. Aí, de 2013 a 2019, eu fui diretor do Glauco, quando em 2019 ele assumiu a presidência da escola. E ele precisava de um mestre, ele não tinha como fazer essa dupla função. Ele me fez convite para virar mestre de bateria da Sabiá. E eu, como sou um apaixonado pelo instrumento, como sou apaixonado pelo repique mor, falei, então é a chance, oportunidade. É o momento. Então, desde 2019, eu tenho repique mor na bateria da Sabiá. E o que aconteceu na AFTAI foi realmente uma apresentação linda, digna de um prêmio que a gente recebeu, acho que de forma merecida, com o máximo respeito às outras baterias também, aos outros mestres que são amigos meus. Mas o que eu fiz, o que eu faço, na verdade, junto com os meus diretores e os meus ritmistas, no Carnaval de Niterói, é um trabalho digno, na verdade. Isso é uma coisa também que a gente pode até bater um papo depois, que infelizmente em Niterói a gente tem muita bateria catacata, né? São baterias que, vamos desfilar ali, vamos desfilar aqui. Não, eu tento fazer o máximo possível ao contrário. Eu tento começar um trabalho em agosto, setembro no máximo, começar um ensaio. Eu faço um trabalho técnico, depois eu faço um trabalho rítmico com a galera. E lá em outubro, novembro, quando a gente começa a escolher o samba, que a gente começa a pensar em bossa. E o resultado é o que o pessoal está falando aí, né? Isso é verdade. Cara, foi impressionante. Não, e aí eu vou te falar aqui uma particularidade. Eu estava lá. Eu estive lá. E ocularmente
né? E auditivamente pude perceber, por exemplo, o trabalho que me encantou muito. E é bom, Felipe, você estar aqui hoje batendo esse papo conosco, para trazer, né, o quanto é importante o investimento nas suas próprias baterias, especialmente porque a grande maioria das escolas de Niterói, salvo poucas, né, e aqui me falta a memória para tal, estão fora de comunidades. Então, assim, tem muita gente na comunidade que pode, né, se utilizar, por exemplo, desse meio de aproximação e se tornar um ritmista, né? Sim, então, sim. a gente pode concluir que falta um pouco de incentivo a essas iniciativas, Felipe. A falta, na verdade, eu digo que falta incentivo da própria comunidade, dependendo do caso, em alguns casos, na verdade, e do próprio pessoal de Niterói, porque eu costumo dizer isso e eu não tenho problema nenhum em falar, porque tem pessoas. Niterói é um celeiro de músicos, um celeiro de ritmistas. Daqui saem ritmistas que vão desfilar em todas as escolas do Rio, de São Paulo, mas algumas pessoas preferem ir para São Paulo em alguns momentos, mas não vêm desfilar numa escola da cidade. Interessante. Né? Infelizmente isso acontece, mas eu acho que isso está ligado diretamente ao carnaval daqui, porque a visibilidade que o carnaval do Rio proporciona é infinitamente maior do que o carnaval de Niterói. Então a pessoa prefere muito mais sair toda semana para ir ensaiar numa Beija-Flor, num Salgueiro, numa Tuiuti, numa Mangueira ou numa escola de São Paulo do que desfilar numa escola de Niterói e ajudar o pessoal daqui mesmo, entendeu? Isso acontece muito. E por causa disso, eu sou professor de música, tenho os meus projetos também de percussão. Nos fala um pouco dele, Felipe. É interessante, né, o nosso público saber e a sociedade saber dos projetos que você tem, aonde você se localiza com eles, né? Eu sou professor de percussão desde 2007, quando eu comecei a dar aula num bloco aqui de Niterói chamado Bloco do Vigário. O Bloco do Vigário não existe mais. Era junto com o Gabriel Policarpo, ritmista referência na Viradouro, toca repique também, virtuoso. E o Bloco do Vigário foi até 2012, quando ele acabou. E em 2012 mesmo a gente fundou uma escola de percussão chamada Batuquebato, que é voltado para o ensino da percussão carioca, instrumentos de percussão carioca, que são instrumentos das escolas de samba. E desde 2012 a gente dá aula, desde 2007, mas desde 2012 eu dou aula junto com o Gabriel também. A gente realiza nossas aulas todas as terças, às 19 horas, na Fundição Progresso, no Rio. Que legal. A gente tem uma parceria bacana com a Fundição Progresso. E, além disso, lá eu faço a regência e sou professor de caixa. Na universidade, meu instrumento é o repique, mas eu sou professor de caixa lá. E, além disso, eu sou regente e diretor e produtor musical do Bloco Exagerado, que é um bloco temático do Cazuza, do Barão Vermelho. A gente tem como madrinha a Lucinha Araújo, que é a mãe do Cazuza, que nos dá todo apoio também, que inclusive queria mandar um beijo, Lucinha, obrigado por todo o apoio que você tem dado a gente. E ao nosso padrinho também, Guto Goff, baterista do Barão Vermelho. Galera da pesada, assim, o Bloco Exagerado tá bem padrinhado. Uma galera da pesada que dá um suporte magnífico pra gente. No carnaval a gente faz um show ali na Praça Tiradentes. E nos últimos anos a gente tem conseguido colocar 35 mil pessoas assistindo a gente. Então, são esses dois projetos que eu faço parte como professor. E esse link foi legal. Dessa galera que eu formo nas aulas para tocar em blocos, que eu puxo para desfilar comigo. Que legal. Porque a gente volta naquela velha máxima que a gente falou agora há pouco. Como em Niterói a gente tem uma escassez de ritmista para desfilar em Niterói, e eu, sendo formador de ritmista, sendo professor de música, eu acabo puxando essa galera para tocar comigo, e o resultado do trabalho, cara, é uma bateria que eu tenho na mão, todo mundo sabe como é que é o meu jeito de trabalhar, e eu conheço cada um que eu chamo, que eu faço convite ali para desfilar comigo. Eu tenho na mão também, então, cara, o resultado é o melhor possível. Agora, Felipe, aí a gente vai conversando aqui, vamos tentando as curiosidades. À vontade. Nós estamos falando, né, de uma cidade como a cidade de Niterói, né, que tem aí a segunda renda per capita do estado, né, está a 13 quilômetros do Sambódromo, né, porque, ou seja, é um celeiro, né, a gente não deixou aqui, mas sempre fala o Ismael Silva, né, que é oriundo dessa cidade, porque falou em Ismael Silva, acho que tem que ficar completo, né. Mas, assim, agora é a pergunta-chave. Você é de Niterói. Quer dizer, então, você está dentro desse celeiro, né,
de formadores de opinião no quesito instrumentos populares. E, quer dizer, o seu grande mote de trabalho e de formação está no Rio. Pelo incrível que pareça. Eu já tentei, no ano de 2018, 2019, eu fiz até uma pesquisa nas minhas redes sociais, perguntando o interesse que a galera tinha se eu começasse a dar aula aqui. E eu tive, foram acho que 300 e poucas curtidas, 100 e poucos comentários, todo mundo falando que queria, que Niterói não tinha isso na época. Só que eu bati de frente muito com a burocracia. Eu não consegui espaço em alguns lugares. Então, a gente tem né, tudo para fazer um trabalho incrível em Niterói, em relação à música, em relação ao samba, ao carnaval. Só que a gente bate de frente justamente com a própria cidade. Então, é meio complicado, assim, você querer fazer um negócio numa cidade que você ama, que eu sou nascido e criado em Niterói, e chega, pô, será que eu consigo um espaço ali, um exemplo, um teatro popular, na sala Nelson Pereira, aí chega, pô, não dá aqui, aí acaba desanimando. E eu vou falar, tem muita gente, muitos alunos meus do Rio, que são moradores de Niterói, que vão para lá, porque aqui em Niterói não tem um projeto assim, que forme ritmistas ou músicos que pensam no profissionalismo mais tarde, entendeu? Entendi. Agora, deixa eu falar, Felipe, uma coisa muito interessante, né? Existe um projeto hoje rodando na cidade, que é o projeto Ritmo e Samba, que acontece aos sábados no Fluminense, né? Um trabalho árduo, né? Ele começou lá na quadra da Cubango, e da quadra da Cubango ele migrou para o Fluminense, e acontece aos sábados, né? São pessoas que vêm de diferentes pontos, né, da cidade para lá, né? Uma coisa que está se engatinhando e está se trabalhando lá. Você conhece, já visitou? Já teve lá fazendo uma visita lá? Já. Também gostaria de mandar um abraço para o mestre Rabicó, meu irmão, meu amigo Rabicó. Obrigado pela recepção que me fez. Tive a oportunidade de, além de conhecer o projeto, de tocar também com o pessoal do Data Vênia na feijoada da União da Ilha. E foi gratificante você ver pessoas de outras escolas chegando para somar e fazendo o trabalho acontecer, além de alunos do projeto também estarem participando naquele momento. É um projeto que tem um apoio, um incentivo maravilhoso. E, na verdade, era o que eu estava tentando fazer, não conseguia naquela época. E hoje eu fico muito feliz de estar vendo um projeto acontecer na minha cidade, formando novos ritmistas que com certeza vão desfilar na minha bateria, no Data Vênia, que vão desfilar na Cubango, na Viradouro, daquela galera. Só peço que o pessoal, por favor, não esqueça de onde vocês saíram. Não esqueçam de onde vocês começaram. Olha aí, um recado do mestre Felipe Bruno aí para vocês. Porque tem muita gente que, eu comecei aqui, mas depois que aprende a tocar, que ganha asas, voa, só que esquece totalmente. Voltar a casa, né? Volta para casa também um pouquinho, que é bom, ajuda. Felipe, eu vou aqui publicamente deixar uma abertura aqui, que eu acho que a gente tem uma linha de diálogo, claro, né? E especialmente até nos próprios espaços públicos, né? E a gente vai poder bater um papo, uma bola sobre isso. Eu acho que é muito interessante. Agora, continuando na questão do repique mor, né, e o repique de 12, que me corrija, Felipe, você teve presente lá, você esteve lá fazendo as bossas na União da Ilha, né? Diz que foi uma experiência também fantástica, né? Sim. Vocês se apresentaram antes da apresentação da Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval. Olha, imagina a responsabilidade. A atual campeã do Carnaval da Marquês de Sapucaí 2023, ou seja, está até muito recente, né? Isso. Mas disse que foi uma coisa fabulosa, né? Que, como diz na gíria, o sarrafo foi alto. Conta um pouquinho dessa experiência lá, Felipe. Cara, então, foi uma experiência maravilhosa. Quando você está cercado de pessoas boas, quando você está cercado de amigos, tudo fica muito mais fácil. Eu poderia estar tocando para Imperatriz, para Beija-Flor, para Mocidade, para Viradouro, para qualquer outra escola, que assim, a gente não ficou devendo nada. A gente fez uma apresentação belíssima,
super elogiada, pessoas que eu nunca vi na minha vida me dando os parabéns na hora que a gente acabou a apresentação, que eu estava saindo com o instrumento. Aí, porra, bom pra caramba, parabéns, cara. Porra, foda, não sei o que. Porra, obrigado. E também, quando você tem um companheiro de naipe, como o Lucas Santos, Luquinhas é um irmão meu, conheci na Cubango, e a gente já tem uma sintonia muito grande também. A gente desfila junto como repique de bossa na Cubango há pelo menos uns 3 a 4 anos. Então a gente já sabe... Estavam vocês dois lá, né, fazendo lá os trabalhos, né? Então a gente tem uma sintonia muito grande, a gente sabe o que é para fazer, como a gente vai fazer, como o outro vai fazer. E, novamente, foi uma apresentação belíssima, só elogios. E também deixar todo o mérito, deixar meus parabéns ao mestre Rabicó pela competência que ele regiu a bateria, aos diretores, os professores que estavam lá também do projeto. E deu tudo certo, né? Agora é daí pra cima. Se o sarrafo estava alto, aumentar mais ainda. Eu soube que o sarrafo ficou bem alto, porque a Imperatriz teve que entrar pesada, né? Porque vocês deixaram, como, na verdade, o Batavena abriu o evento, né? Sim. Ou seja, fez aquela abertura, aquela banda que esquenta o público, vocês não esquentaram, vocês deixaram o povo fervendo lá na plateia, né? E isso é para mostrar que Niterói tem carnaval, sim. Isso é para mostrar que o povo de Niterói sabe fazer samba, que o povo de Niterói sabe fazer carnaval, e muito bem, que a gente não deve nada a ninguém. E com todo respeito à bateria da Imperatriz, ao Lulo, mestre Lulo, que é um amigo meu também, a bateria da Imperatriz é magnífica, uma referência para mim. Mas... Vocês deixaram o sarrafo bem em cima. Ficamos devendo nada, não. Tá vendo? O sarrafo ó, ficou lá em cima. Agora, Felipe, interessante, porque quando essa apresentação vai, e com a sua participação, né, e dos demais, ela também faz com que, por exemplo, Niterói seja visto, né? Porque Niterói, né, passa do lado da Baía de Guanabara, isso cria uma visibilidade também para o próprio carnaval da cidade, né? Como você falou, né? Isso faz com que as escolas da cidade, né, se sintam lá representadas por aquela escola que foi, né? Isso é bacana também, né? Não, isso é maravilhoso, porque você para pensar. Niterói já teve o segundo maior carnaval do estado do Rio, ficando apenas atrás do Rio de Janeiro. E caiu muito, ficou um tempo parado, voltou alguns anos atrás. Porém, a gente, como eu falei anteriormente, a gente mostra para o pessoal que o carnaval de Niterói é fortíssimo. A gente tem uma capacidade de construção, de criação, os trabalhos que são desenvolvidos no carnaval, que são apresentados no Caminho Niemeyer durante os desfiles, são maravilhosos. Em proporções, tem muita escola daqui que poderia estar muito bem desfilando numa Intendente Magalhães. Só precisa de uma estrutura maior, mais componentes, porque lá é tudo muito maior. Mas o carnaval daqui é riquíssimo. O que falta realmente é a galera mesmo daqui, da própria cidade, abrir os olhos e ter consciência disso. Pô, eu vou desfilar em tal escola? Beleza, mas eu vou desfilar aqui também. Vou fazer o negócio daqui acontecer. Porque daqui, cara, por que daqui a gente não pode bater de frente com o carnaval do Rio? É só uma pergunta assim que fica no ar, né? Mesmo a longo prazo, assim, mas, cara, não fica em nada. Não deve nada. Vai ficar devendo em proporções. Porque o carnaval de lá, da Intendente, exige um pouco mais de estrutura, né? Quantidade de pessoas. Em relação à quantidade de pessoas, em relação ao tamanho de carro, essas coisas todas. Mas o carnaval daqui pode ser muito melhor, já é um avanço muito grande que a gente teve na mudança da Rua da Conceição para o Caminho Niemeyer. A gente já teve um crescimento absurdo de público, de estrutura, de iluminação, som, tudo melhorou. Isso é fato. Mas se a gente tivesse a própria comunidade de Niterói chegando junto nas escolas, com certeza seria muito melhor. Então você não acha, Felipe, que isso, talvez essa falta de interesse, né, ela pode estar havendo justamente por circunstância de que as escolas ainda não se prepararam melhor e tudo mais, né? Essa mudança da Rua da Conceição para o Caminho Niemeyer, que é uma referência, né? Está entre aí as 7 maravilhas, né? Mas está entre, eu não sei se é as 7 maravilhas, mas está dentre aí o arcabouço de maravilhas, por exemplo, constituída na cidade, né? Onde tem o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, que é uma das 7 maravilhas, né? Então, assim, talvez não esteja faltando justamente esse papo que a gente está batendo, ou seja,
esse incentivo, as escolas, por exemplo, perceber que elas podem ter a grandiosidade, né, das escolas que estão no Rio, porque a gente está numa cidade de referência por si só. Quando você fala de Niterói, você está numa cidade de referência, né? Então, talvez isso seja conquistado aí um pouco mais adiante, porque quando você fala, né, dessa mudança da Rua Conceição para o espaço Niemeyer, e a mudança estrutural e a própria questão da própria estrutura das escolas, né? Porque você diz que mudou também a própria performance das escolas na apresentação, né? Você percebe essa mudança geral, desde da estrutura de público, a estrutura montada, o público aumentou, as escolas também, de alguma forma, se estruturaram melhor. Então, nós estamos no caminho certo para que isso tome um desenvolvimento bem maior, né? Sim, só que, como eu falei, na minha opinião, é um crescimento a longo prazo. A gente não vai daqui a 1, 2 anos ter um carnaval gigantesco como a gente sonha. Muitas escolas, por serem menores ainda, já são desvalorizadas. Por serem menores ainda, são mais ainda. Então, é diferente você pegar uma escola do grupo B, do grupo C, bater de frente com uma escola do grupo A. A estrutura tem que ser outra também. Mas eu acho que a própria galera de Niterói, se chegar com mais força nas escolas de samba, as gestões das escolas de samba se oferecerem cursos, de repente, para atrair a comunidade, para confecção de fantasia, oficinas de percussão, enfim, qualquer coisa que atrai a comunidade e dá um crescimento, uma visibilidade maior naquela comunidade, naquela escola. Acho que todo morador gosta de bater no peito e falar, porra, eu desfilo na Sabiá. Entendi. Eu amo a minha escola. Eu tenho ritmistas lá que, pô, desfilaram na década de 70, 80, quando a Sabiá era referência em Niterói, que batia de frente com o Viradouro, com o Bongo, na época do Ciro. Então, todo mundo, qualquer comunidade tem essa pessoa, né, de falar, pô, eu gosto de desfilar na escola tal, é minha escola, de vestir a camisa com orgulho. Só que isso também deve partir da gestão, né? Minha opinião, na verdade. Se você tem uma gestão que resolve movimentar a escola de outubro a fevereiro, cara, aí não vai adiantar muita coisa, né? Se você não tiver uma gestão que ofereça, de repente, que tente oferecer uns cursos de confecção, uns cursos, até cursos de harmonia, para ser usado dentro da escola mesmo, curso de harmonia, curso de cavaco e voz, curso de percussão, você não vai desenvolver bem o trabalho. E aí aquela comunidade fica fechada, só vai abrir mesmo quando chegar outubro, novembro, que a gente cai naquilo que eu falei anteriormente, no cata-cata. Pô, vamos desfilar aqui, vamos desfilar aqui, dá uma força aqui. Porque, na verdade, está se preparando somente para o desfile, né? O que a gente aqui considera aquela coisa do sazonal, o evento, né? Ou seja, aconteceu lá aquilo de forma sazonal no mês do carnaval e depois, por exemplo, parece que as escolas se dissolvem e aí só retorna no ano seguinte para voltar àquela atividade. Mas né? eu sei também que é muito difícil você querer fazer um negócio, de repente tem muito gestor por aí, muito presidente de escola de samba que quer fazer, só que não tem incentivo, não tem incentivo do poder público. E quando você está sozinho, realmente é muito complicado. Mas se a gente não tentar dar o primeiro passo, o segundo não vai acontecer. Entendeu? Mas, Felipe, a Sabiá, né, eu estou até abrindo aqui, a Sabiá, ela tem, eu vou falar que a Sabiá tem uma feijoada preparada agora para o dia 18 de junho, né? Eu quero deixar aqui esse convite maravilhoso lá do presidente Júnior e convite também aqui do nosso querido e amigo mestre de bateria, o Felipe Bruno, que no dia 18 de junho, no domingo, a partir das 12 horas, nós temos uma saborosa feijoada das Escola Verde, né? Que compõe aí acadêmicos do Cubango, Unidos da região oceânica, Império de Araribóia e Souza Soares, né? E a grandiosa aí Sabiá. Então, ficam todos aí convidados para essa saborosa feijoada do dia 18, num domingo, a partir das 12 horas, na quadra da Sabiá, Rua Tenente Osório, 58, no Fonseca. Olha, e o prato de feijoada, R$20, ou seja, convidativo aí, para quem não quiser fazer o almoço do domingo,
leva toda a família para lá, que vai estar uma maravilha. Então fica aí esse convite aí para vocês aí no dia 18 de junho. Temos também uma outra festa maravilhosa, que é a apresentação oficial da equipe do Carnaval 2024, na sexta-feira, dia 16 de junho, né? Apresentação de enredo, roda de samba, que é da Paraíso da Bonfim, né? E vai ter essa apresentação no dia 16 de junho, a partir das 19 horas, na quadra da Paraíso do Bonfim, que fica ao lado do batalhão de polícia, ali o BPRV, na subida da Caixa d'Água. Então, também temos aí 2 convites maravilhosos aí para vocês, Feijoada da Sabiá e a apresentação do oficial da equipe do Carnaval 2024, com Mocotó, um Mocotó maravilhoso, 0800 aqui, ó, esse já é 0800, mas está tudo muito bom, Feijoada, Mocotó, enfim, o samba. E agora, né, já caminhamos aqui para o final do nosso bate-papo, né, Felipe, para não ficar cansativo nem para quem nos assiste, mas também e nem para quem nós aqui batemos esse papo, né, e nesse caso entrevistando você, Felipe. Eu queria convidar você a fazer uma apresentação aqui para nós desses 2 repiques, né, o repique Mó e o repique de 12, né, eu tenho que me corrigir, porque 15 é um pouco maior, né? Deixando um abraço aqui para todas as escolas de samba do estado do Rio de Janeiro, especialmente para Niterói, né, onde a gente recebe aqui de forma calorosa os nossos convidados. E hoje a gente teve aí a honra de receber aqui o mestre Felipe, professor de música, carinhoso aqui com nossa equipe, carinhoso com todos nós aqui. Nós ficamos muito felizes, dizendo que as nossas entrevistas, né, estão sempre acontecendo e trazendo essas preciosidades aqui para brilhantar não só o carnaval da nossa cidade, mas também a brilhantar o nosso canal aqui, Felipe. Ficamos muito gratos por sua presença e vamos agora fazer uma apresentação do Repique Mó, o Repique de 12. Tudo bem, Felipe? Maravilha, fechado. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Bem, em se falando de cultura, que também o nosso ambiente aqui é de cultura, né? Eu estou aqui hoje com a camisa que representa muito bem o que a gente quer. A cultura do carnaval, a cultura das festas populares e todo tipo de cultura que a gente possa ter na nossa cidade, né? E para isso eu me apresento aqui hoje, né, com essa imagem dessa campanha maravilhosa, que eu quero mais cultura, e deixando aqui um recado para vocês que também venha participar dessa campanha. E aí, Felipe agora é quem vai dar aqui o toque cultural aqui para nós. Paulinho, eu vou mostrar aqui para vocês a diferença entre o repique 12 polegadas, que é um repique menor, vocês podem ver, depois eu vou mostrar o repique maior, para o repique maior que a gente tem aqui hoje de 14 polegadas. A sonoridade é diferente, a levada do samba é diferente. Então eu vou sentar um pouquinho ali, Felipe, enquanto você fica em cena. Só um pouquinho, só um pouquinho. Então, esse aqui é o repique maior, 14 polegadas. Ele tem uma sonoridade totalmente diferente. O timbre dele é muito mais grave do que o repique 12 polegadas, que eu mostrei agora há pouco. A levada, ele tem uma levada muito particular, né? Ele é uma levada mais preenchida, mais afro, do que a levada do repique 12, que é uma levada reta. Vou mostrar um pouquinho para vocês.